Fala pessoal da SES, tudo jóia? Meu nome é Silvano, eu também estou com vocês nessa preparação para a prova da OAB. Para quem não me conhece, eu sou professor da instituição desde 2011, sou doutor e mestre pela USP, procurador de Estado de Pernambuco e assessor de um ministro do STJ, o ministro Og Fernandes. E eu vou falar com vocês hoje sobre a parte geral do Código Civil. E por que a gente vai falar sobre a parte geral? Na matéria de direito civil, a parte geral é a que tem a maior incidência na prova da OAB. E a gente tem que entender ela de uma maneira global e quais são os principais temas que vão repercutir na prova, que vão repercutir na avaliação de vocês. A parte geral era dividida em 3 subpartes: pessoas, bens e fatos jurídicos. Pessoas, bens e fatos jurídicos. E quando a gente fala sobre pessoas, pessoal, eu garanto para vocês que vocês vão encontrar na prova o tema de capacidade, seja sobre as incapacidades, seja sobre a aquisição da capacidade. Vocês vão encontrar também, podem encontrar a questão da morte, principalmente da morte presumida, sem o procedimento de ausência. Em relação aos bens, eu teria um cuidado especial para os bens móveis e os bens imóveis por força de lei e também em relação aos bens públicos. E na parte dos fatos jurídicos, qual seria o estudo que eu faria se eu fosse vocês? A parte de prescrição e decadência, principalmente porque teve uma alteração agora em 2021, uma alteração introduzida pela Lei 14.195, que introduziu o artigo 206A no Código Civil. Eu também daria uma olhadinha nos defeitos do negócio jurídico. Feito isso, feito esse panorama geral, vamos falar um pouquinho sobre os principais pontos ligados à capacidade. Olha só, pessoal, quando a gente fala em capacidade para o direito civil, nós temos 2 espécies: capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de direito é a aptidão para ter direitos e deveres. Todo mundo tem. A gente não tem exceção aí. É uma das poucas coisas no direito civil que a gente não vai ter exceção. Todo mundo tem. Está lá no artigo 1º do Código. Já a capacidade de fato é a aptidão para a gente exercer pessoalmente os atos da vida civil. E nem todo mundo vai ter. Por isso que a gente vai falar em incapacidade. Então a pergunta que eu já faço para vocês: quando eu falar sobre incapacidade, a qual espécie de capacidade que a gente está falando? Capacidade de fato. Por que capacidade de fato? Porque não existe incapacidade de direito. E quando a gente for falar sobre incapacidades, a gente sabe também que tem 2 espécies, artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Primeira espécie, incapacidade absoluta, artigo 3º. A gente só tem uma hipótese de incapacidade, na pessoa com idade inferior a 16 anos. E essa única hipótese, ela acabou surgindo, na verdade, essa redução das hipóteses de incapacidade absoluta pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele retirou todas as hipóteses ligadas à capacidade cognitiva, à aptidão cognitiva para poder praticar atos, e acabou trazendo o único critério, que é o critério etário, o critério da idade. Então, apenas a pessoa com idade inferior a 16 anos será absolutamente incapaz. Já em relação à incapacidade relativa, a gente vai ter a prática do ato pelo relativamente incapaz, mas ele vai praticar com uma ajuda, a ajuda de um assistente. E a gente vai ter também uma redução das hipóteses de incapacidade relativa e a inclusão de uma nova. A gente vai ter as hipóteses da pessoa com idade entre 16 e 18, o viciado em drogas, o ébrio habitual, né, que é aquela pessoa que é viciada em álcool, tem um prejuízo no seu discernimento e, além disso, ele consome com habitualidade. A gente vai ter também, pessoal, o pródigo, que é aquela pessoa que gasta de uma maneira imoderada, podendo ser levada a uma situação de miserabilidade. E a gente tem a inclusão feita pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa que, por causa transitória ou permanente, não puder declarar vontade. A gente sempre precisa lembrar também o seguinte, pessoal: a capacidade das pessoas indígenas, ela é deixada para a legislação especial. Então você não tem mais, como era no Código anterior, a inclusão da pessoa indígena como relativamente incapaz. Então o Estatuto do Índio, ele vai regulamentar uma capacidade sui generis, ou seja, ela é o próprio gênero, ela não vai se enquadrar nem na incapacidade absoluta, nem na incapacidade relativa. Só lembrando que para a pessoa indígena, o critério que a gente vai aferir é outro, é o critério da integração na sociedade. Por isso que a gente vai usar outros critérios para a verificação da capacidade, como o conhecimento do idioma nacional, conhecimento da cultura das pessoas não indígenas, idade mínima de 21 anos. E a gente tem até uma previsão
que eu considero inconstitucional, que ela não foi recepcionada, que é aquela hipótese da pessoa ter uma prática de uma atividade útil ao interesse nacional. Verificadas as incapacidades absoluta ou relativa, a gente precisa falar sobre a aquisição da capacidade. Essa é uma das perguntas de maior incidência na prova da OAB. A aquisição da capacidade ela vai levar em conta os tipos de incapacidade. Por exemplo, se eu usar o critério etário, quando a pessoa completar a idade mínima prevista pelo legislador, a gente vai ter a aquisição da capacidade. Por exemplo, nesse caso, a gente vai falar na idade mínima de 18 anos. A pessoa completou 18 anos, ela será plenamente capaz. Além disso, pessoal, a gente tem a integração da pessoa indígena. Quando a gente completar esses 4 pressupostos, ainda que um deles seja inconstitucional, relacionado ao Estatuto do Índio. Idade mínima de 21 anos, conhecimento do idioma nacional, conhecimento da cultura dos não indígenas e prática de atividade útil ao interesse nacional. Além disso, a gente tem também as hipóteses de levantamento da interdição. O levantamento da interdição ele vai acontecer para aquelas hipóteses que não estão ligadas à idade. Por exemplo, o viciado em drogas, o ébrio habitual, o pródigo e a pessoa que por causa permanente ou transitória não puder declarar vontade. E, finalmente, a gente vai falar sobre a emancipação. A emancipação, essa é a pergunta que recorrentemente vocês vão encontrar na prova da OAB. A emancipação é uma forma de aquisição da capacidade para a pessoa com idade entre 16 e 18. Por que não idade inferior a 16? Porque a gente não tem nenhuma hipótese de aquisição da capacidade por idade inferior a 16 anos. Então a gente tem 3 espécies de emancipação. A emancipação voluntária, concedida pelos pais, através de instrumento público, ou seja, não passa pelo judiciário. Os pais chegam no cartório e falam, eu vou emancipar meu filho, eu vou emancipar minha filha. Na falta de um dos pais, por exemplo, por morte ou por impedimento do exercício do poder familiar, basta a vontade do outro. Mas se eu tiver divergência entre os pais, a gente já vai entrar na segunda espécie de emancipação, que é a emancipação judicial. A emancipação judicial ela vai acontecer nessa hipótese de divergência entre os pais, mas ela vai acontecer também nas situações de tutela. A tutela, pessoal, só para vocês lembrarem, eu sei que vocês sabem disso, a tutela ela está ligada a uma representação ou uma assistência em razão da idade. Por exemplo, os pais não podem assistir, os pais não podem representar porque já foram falecidos ou porque estão impedidos de exercer o poder familiar, vai ser indicado um tutor. O tutor, se ele resolver emancipar o seu assistido, porque a gente está falando de pessoa com idade entre 16 e 18, se ele resolver emancipar, ele vai precisar passar pelo crivo do Poder Judiciário. E, finalmente, a gente tem a emancipação legal. Por que ela é legal? Porque ela decorre diretamente da lei. Não precisa de ordem judicial, não precisa de declaração de vontade. Quais são as hipóteses? Casamento. Olha só, primeira hipótese, casamento. A idade para casar no Brasil, ela é de 16 anos. Então a gente sabe que eu não posso mais ter casamento com idade inferior a 16. Foi uma alteração recente do Código Civil também. Antes a gente tinha a possibilidade, no caso de gravidez, para evitar a aplicação da lei penal até 2005, mas atualmente não existe casamento com idade inferior a 16. Além disso, a gente vai ter o exercício de emprego público efetivo. A pessoa, por exemplo, que passou no concurso público e começou a trabalhar, ela vai ser emancipada automaticamente. Além disso, a colação de grau em curso de ensino superior. Então, olha só, não é curso de ensino médio, é curso de ensino superior. Raríssimo, né? A gente conseguir imaginar uma pessoa com idade inferior a 18 anos que conseguiu colar grau em curso de ensino superior. Além disso, a gente vai ter o estabelecimento civil e empresarial, pelo qual a pessoa tem economia própria. E a gente também pode falar, pessoal, da pessoa que tem um emprego privado, pelo qual ela tem economia própria. Só lembrando que economia própria significa, pessoal, a pessoa ter a capacidade de se manter. A pessoa vai conseguir se manter com o fruto do seu trabalho. Aconteceu uma dessas hipóteses, a pessoa adquire a capacidade automaticamente. Como é que vai cair na prova do OAB? Já caiu diversas vezes. Eles vão contar uma história para vocês, vão falar várias datas, e eles vão falar o seguinte, olha, João
casou em março de 2021, colou grau no curso de ensino superior em fevereiro de 2022. Daí depois ele vai falar o seguinte, ele exerceu emprego público efetivo em janeiro de 2021. Daí você vai ver todas essas hipóteses, daí ele vai perguntar para vocês quando ele adquiriu a capacidade. Quando ele adquiriu a capacidade, vai falar a idade dele e daí você vai ter que lembrar dessas hipóteses que estão no artigo 5º do Código Civil Brasileiro. Feito isso, acho que a gente passou pelo principal ponto que eu considero para vocês em relação às pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre os bens. Quando a gente fala sobre bens, pessoal, a gente tem que observar que a gente tem um tratamento dos bens na parte geral e também tem um tratamento das coisas na parte especial. Até eu sei que já tem uma gravação da professora Elba sobre isso, que ela até estava, olha só, uma confidência para vocês, ela estava aqui na gravação, ela falando sobre coisas e eu falando sobre parte geral. E quando a gente pensa em coisas na parte especial, a gente vai perceber nos bens que são tangíveis, ou seja, os bens que são tocáveis e que são suscetíveis de apropriação pelo ser humano. Os bens da parte geral, eles já são mais genéricos, então a gente pode falar que bens representam um gênero, coisas representam uma espécie, porque vão representar tanto as coisas, né, os bens tocáveis, como também aqueles bens imateriais, como por exemplo um direito autoral. E na parte geral do Código, a gente tem 3 critérios de classificação. Os bens considerados em si mesmos, os bens reciprocamente considerados e os bens públicos. Quando a gente pensa nos bens considerados em si mesmos, basta para eu classificar olhar para o bem. E uma classificação muito importante é dos bens móveis e dos bens imóveis. O bem imóvel é aquele que não pode ser deslocado, né? A gente já sabe disso. O bem imóvel é o que pode ser deslocado. Até uma classificação dicotômica, muito fácil, você define o algo e o contra-algo ele já surge para a gente, bem imóvel e bem imóvel, só que o legislador ele complica um pouquinho, ele vai trazer para vocês os bens imóveis por força de lei. O que vai ser imóvel por força de lei? Direito à sucessão aberta, direitos reais sobre imóveis e as ações que asseguram os direitos reais sobre imóveis. Direito à sucessão aberta, só para vocês lembrarem, pessoal, é um direito a um quinhão hereditário. Antes da partilha, antes de você atribuir o que cada herdeiro vai ficar, você vai ter um direito àquele todo, um percentual daquele todo hereditário. Então, até a partilha, você tem um direito a uma sucessão que foi aberta. Isso é considerado imóvel por força de lei. E os móveis por força de lei? Eu vou ter a energia com valor econômico, por exemplo, energia elétrica, sinal de internet. Eu vou ter os direitos pessoais de conteúdo econômico, de conteúdo patrimonial, como, por exemplo, o crédito, os direitos reais sobre bens móveis e as ações que asseguram os direitos reais sobre bens móveis. Pessoal, em relação aos bens reciprocamente considerados, eu só destaco para vocês que eu tenho uma única classificação. Ou o bem vai ser principal, ou o bem vai ser acessório. E qual a importância dessa classificação? Em regra, o acessório seguirá a sorte do bem principal. Em regra, o acessório seguirá a sorte do bem principal, mas a gente tem uma exceção, e essa exceção vai cair na prova de vocês, que são as pertenças, que são aqueles bens que não constituem parte integrante, mas que se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento do bem. Tá? Pessoal, olha só. Feito a análise dos bens reciprocamente considerados, a gente tem a última classificação do Código Civil, bens públicos. Os bens públicos são aqueles que pertencem a uma pessoa jurídica de direito público interno. União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, territórios, associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. A gente tem 3 espécies de bens públicos: bem de uso comum do povo, bem de uso especial, que é aquele que tem uma destinação específica, o fórum, uma delegacia, um hospital, uma escola, e tem os bens dominicais ou dominiais, que são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, mas não têm destinação. Somente esses bens, os dominicais ou dominiais, podem ser alienados. Somente esses bens podem ser alienados. Feito isso, vamos rapidamente falar um pouquinho sobre fatos jurídicos. Vou falar só um tema para vocês. A gente vai definir para vocês prescrição e decadência, já está lá no final
da parte geral do Código. Prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do tempo, decadência é a perda do próprio direito material. Como eu identifico no Código? Prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206. Fora desses dois dispositivos, os prazos serão decadenciais. Por que isso é importante? Porque eu vou aplicar o regime jurídico da decadência, porque eu vou aplicar o regime jurídico da prescrição. Mas fora do Código Civil, como eu identifico? A partir do tipo de tutela, o tipo processual de tutela. Tutela no sentido de resultado prático favorável a uma das partes. Prazos prescricionais estão ligados à tutela condenatória. Prazos decadenciais estão ligados à tutela desconstitutiva. O que é uma tutela desconstitutiva? As ações anulatórias em geral. Anulação de casamento, prazo decadencial. Anulação de contrato, prazo decadencial. Anulação de negócio jurídico, prazo decadencial. Se eu for pedir cobrança, indenização, reparação de danos, a tutela é condenatória, que é aquela que determina o pagamento de uma prestação. Estaremos diante de prazos prescricionais. E para finalizar, pessoal, o prazo decadencial, além disso, eu vou poder identificar quando ele estiver relacionado ao exercício de direitos potestativos. Só para a gente lembrar, direito potestativo é o direito que a pessoa tem de interferir sozinha na esfera jurídica alheia. Com isso, pessoal, a gente passeou sobre a parte geral, vários temas que vocês poderão encontrar na prova de vocês. O que eu recomendo para vocês? Que vocês tenham essa habilidade de identificar o que tem a maior incidência. No direito civil, o que tem a maior incidência é a parte geral. É uma matéria muito longa, eu recomendo que vocês peguem os pontos principais das outras disciplinas de direito civil e estudem a parte geral de uma maneira cabal, tá? Com isso vocês vão conseguir garantir o maior número de acertos na prova de direito civil sem perder muito tempo. Porque nas outras disciplinas, nas outras matérias, talvez vocês consigam um acerto maior do ponto de vista do tempo que você vai gastar para estudo. Por exemplo, você vai estudar ética profissional. A matéria é muito pequena, muito restrita. Você garante mais perguntas com menos tempo de estudo. Então sejam habilidosos também em relação a isso, em relação à distribuição do seu tempo. Um forte abraço para todos vocês e contem sempre comigo. Abraço, tchau, tchau. A SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.